Irmãos, a gente vem diante de uma série aqui de ministrações da igreja, falando a respeito de arrependimento, falando a respeito de conserto, de exortação, de ensinamento. E durante esses dias o Senhor colocou um texto impactante ao meu coração. Eu gostaria de ler com vocês Jeremias capítulo 4, do 1 ao 4. Obrigado, João. Esse texto, Jeremias capítulo 4, vou ler com vocês do 1 ao 4. Diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás: vive o Senhor na verdade, vive o Senhor no juízo, e vive o Senhor na justiça. E nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Verso 4: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Gostaria que todos repetissem só o verso 3 do capítulo 4. No 3. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça mais uma vez pela sua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que receba toda a glória, receba toda a honra. Tudo é para o Senhor, Espírito Santo. Que o teu nome seja glorificado. Que a tua palavra, mais uma vez, Senhor, não venha ser arrancada do nosso coração, mas que estejam aqui, Senhor, diante da tua palavra, boa terra, para que possa receber a tua semente. Continua o Espírito Santo falando, assim como o Senhor já tem falado neste lugar, através de homens e de mulheres da tua parte. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Falei que esse texto é forte, porque me levou bastante à reflexão da condição de ser humano no século 21. Aqui no capítulo 4, Deus está fazendo uma promessa diante do povo e contando com o seu retorno, que se o povo assim seguisse, teria também seus privilégios. No capítulo 4, Deus reforça o contexto do capítulo 3. Se nós só lermos aqui o capítulo 4, talvez a gente não entenda onde o Senhor quer chegar através da vida de Jeremias. Mas como é de costume, a gente sempre utiliza o contexto. Não tem como você falar de um texto sem você observar o contexto dele. E o contexto, irmãos, vem do capítulo 3 inteiro. Lembra que a gente falou aqui? Nós estamos diante de uma série de mensagens que vem retratando a respeito de arrependimento. E o capítulo 3, ele dá uma ênfase muito forte. Deus, através do capítulo 3, fala de uma forma, talvez, quem esteja enquadrado, tanto eu quanto você, vamos estremecer, por mais leigo que seja, por mais santo que seja, por mais separado que seja.
Não tem como ler, presbítero Fábio, o contexto do capítulo 13 não ter nenhuma reação. Que tipo de reação? Uma reação de resposta diante da misericórdia de Deus. Lembra que o próprio Jeremias vai falar no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos, o que seria de nós? Uma vez ouvi um homem de Deus falar a diferença da graça para a misericórdia. Já foi até retratado aqui também, eu acho que pelo João, que a graça é você receber de Deus o que você não merece. Já a misericórdia é o contrário. A misericórdia é não receber o que a gente merece. Porque o que era para a gente receber? Condenação. Vem a misericórdia e nos impede de entrar nessa condenação. E entrando na graça, a gente recebe um favor de Deus, que é a salvação. Mas o que nos livra de sermos punidos por Deus severamente se chama misericórdia. Graça é receber o reino e a salvação. Misericórdia é não receber condenação. É não receber uma pancada mais forte. E no capítulo 3 a gente vê o quanto a ponte de misericórdia de Deus é grande, irmãos. Ele inicia o capítulo 3 trazendo um dizer do povo. Qual era o dizer do povo? Pautado na lei que Deus tinha instituído para o homem no livro de Deuteronômios, quando se tratava de casamento. O contexto todo do capítulo 3, ele inteiro fala a respeito de casamento. Casamento aqui é aliança. Por isso que é sempre falado aqui que quando se trata de Deus com a igreja, uma forma de Deus falar desse relacionamento é pegar o casamento, irmãos. É uma batida mais forte. Porque o que a gente tem no nosso casamento, o que a gente promete no nosso casamento, o que a gente batalha no nosso casamento, vem na mesma perspectiva com o relacionamento de Deus, com o casamento com Deus. E ele traz esse dizer. Qual era o dizer pautado na lei? Que se um homem resolvesse deixar ou despedir sua mulher, sua esposa, e de repente essa mulher fosse e se envolvesse com outro homem, Deus pega este cenário, Deus pega essa atitude e fala para o povo, através de Jeremias: porventura, se ela retornar, não estaria profanada essa terra? Ele faz essa pergunta. Aí o próprio Deus olha e fala assim: mas e vocês, Israel? E vocês, Judá? Que fazem o que fazem, mas ainda voltam para mim. Deus está trazendo uma conduta do povo, com a veracidade de cometer todo tipo de torpeza. Irmãos, acredito eu que o homem tropeçar em si não seja nem a causa do problema, mas é o homem de forma feroz cometer o ato. É o que Deus fala: vocês vão, cometem o que cometem, fazem o que fazem, e quando vem diante de mim, eu tenho que aceitar o que vocês estão trazendo. É o que ele inicia no capítulo 3. Ele diz: vocês se macularam. Macular é o que? É manchar. Macular é sujar-se. Macular é se envolver com todo tipo de impureza. E tentar vir diante de Deus e prestar uma adoração. Aí Deus vai, presbítero Fábio,
e diz a seguinte coisa: olhe para o alto, Israel. Olhe para o alto, Judá, e veja debaixo de toda árvore frondosa se existe um lugar que você não tenha se profanado. Deus está trazendo ao entendimento do povo. Eu lendo isso aqui, oh meu Deus, não tem como eu não olhar para esse tão alto que Deus leva o seu povo e não refletir nos pecados que já cometi. É o que Deus está dizendo. Quer dizer, o povo volta para Ele, mas não tem noção da gravidade do que faz e no lugar que faz. E o próprio Deus fala assim: pega a cabeça, como a gente fosse pegar a cabeça de um ser humano. Igual às vezes eu já vi até muitas mães fazer isso, até mesmo com o filho. Você vai rir, pega a cabeça da criança: é aqui, meu filho, que eu quero que você fique. E parece que Deus está fazendo dessa forma, pegando a cabeça do povo e dizendo: olhe para esse alto. Porque Israel gostava de subir em lugares altos não para se santificar. Israel gostava de subir a lugares altos, João, para oferecer sacrifícios a ídolos. Por isso que Deus fala: olhe para o alto. Essa atitude era como os árabes, quando eles subiam a um lugar mais alto, Adriano, e armavam emboscada. Essa é a forma feroz do povo. O povo comete todo tipo de torpeza e vai diante de Deus prestar culto. É como se pegasse o que a gente está fazendo aqui agora, debaixo da R-Hop, que é o relógio de oração da igreja, debaixo de tanta oração, passar o dia apresentando o lugar, passar um dia apresentando um culto, passar um dia apresentando uma canção, passar um dia apresentando algo para Deus, alguém entrasse sem estar enquadrado no que Deus deu de direção. Era como se pegasse essa nossa atitude cotidiana. Aí Deus diz que essa atitude do povo mancha a terra. Isso é forte. Todas as vezes que o homem peca e transgride, ele leva a terra à depravação. A terra sofre. Você lembra quando Deus disse lá atrás: maldita é a terra, Adão, por tua causa. A terra acaba herdando corrupção, pastor Ivani. E como é que você vai semear nessa terra esperando coisa boa se ela está profanada? Como é que você vai pedir a Deus para que Deus faça uma mudança nessa terra se existe alguém que alimenta a depravação? É o que Deus está tratando com o seu povo, ao ponto de Deus falar assim, ó: vocês têm uma testa. Essa fala aqui ardeu, irmãos, no meu coração. Porque Deus olha e fala: vocês têm uma testa de uma meretriz. Quando se fala de testa, irmãos, se fala de entendimento, se fala de caráter. O povo estava adotando para si um perfil de meretriz. Dói o coração, irmãos, porque Deus não quer que o seu povo tenha uma testa de meretriz. Deus não quer que o seu povo tenha um caráter de meretriz. O que Deus tem para o seu povo é o que Ele instituiu no livro de Levíticos. Uma das partes importantes dos sacerdotes se chamava mitra. Sabe o que é aquela mitra? A mitra era colocada na cabeça. E quando se colocava na cabeça, pastor Ivani, uma mitra, se colocava uma lâmina de ouro na testa. E essa lâmina de ouro na testa estava escrito: santidade ao Senhor. Era como se eles estivessem colocando na cabeça e dissessem uma mensagem para Deus: nós nos sujeitaremos à tua santidade.
Nós estamos dispostos a cumprir a tua lei. Nós estamos dispostos a te servir com o sacerdócio santo. Deus não tem para o seu povo uma mente de meretriz. Tenso para a gente subir aqui. Eu falei com a Lindaiá, falei, a mensagem é pesada. Eu até tento às vezes rir, mas quando o sermão é duro, ele arranca o nosso riso. E o sermão ele é pesado. Por quê? Porque quem está enquadrado aqui no capítulo 3 é o filho, pastor Ivani. Não é uma nação pagã. Deus está tratando com seus filhos. Que Deus institula uma mitra com uma lâmina na testa, santidade ao Senhor, e o filho arranca e põe na cabeça um risco na testa. Irmãos, eu estava meditando a respeito disso, porque quem era escravo tinha um furo também na cabeça, ou na orelha. É a mesma veracidade para alguém que se tornava escravo de algo, João. Então Deus está olhando para o seu povo. Vocês preferem ser escravo do profano do que meus escravos? Vocês preferem se submeter a Baal do que serem meus escravos? E a ideia de escravo de Deus é o que Paulo explica. Somos escravos da tua justiça. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Senhor, eu estou sujeito a isso. Eu estou preso a isso. Eu estou ligado a isso. Ponha na sua testa uma lâmina de ouro, escrita santidade ao Senhor. Nós vemos essas duas condições, pastor Ivani. A mente de uma meretriz ou a mente de um sacerdócio diante de Deus. Deus olha para o seu povo e diz, olha, não tem como. E por causa dessa atitude, Deus diz para o povo, Filipe, não vai mais existir chuvas serôdias, nem chuvas temporãs. Quando ele fala assim, ó, e removi, se você for observar no versículo 3 do capítulo 3, o próprio Deus, pode até deixar aqui, no capítulo 3, do versículo 3 de Jeremias, o próprio Deus vai deixar, mas tu tens a testa de uma prostituta, mas olha o que ele diz acima, pelo que foram retiradas as... E não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta. Irmãos, meditar nessa palavra chuvas e chuvas tardias faz a gente perceber algo muito profundo nas Escrituras. Porque quando Deus queria trazer para o povo um ensinamento mais profundo, ele utilizava essa linguagem. Irmãos, a chuva tardia ou as chuvas são importantes, pastor André, para a terra. A terra precisa das chuvas. As duas chuvas que existiam em Israel eram duas, eu anotei. Uma temporã e a outra serôdias ou seródias. A temporã vem antes do tempo ou no tempo normal ou de forma precoce. É tipo aquela nuvem passageira que pega aquela pegadinha. Você está aqui e de repente começa a chover antes do tempo. E a outra vem no tempo tardio. Você não espera que vai chover, mas chove. Todas esses tipos de chuvas são chuvas importantes para a terra de Israel. Se não chover, não produz a terra. Se não chover, não cresce semente na terra. Se não chover, não tem como ter qualidade de alimento na terra. Por mais que eu seja um bom lavrador, por mais que eu seja um bom trabalhador, por mais que eu seja um bom jardineiro, como ter um trabalho diante de uma terra sem chuva? Eu posso plantar, mas o que faz crescer é a chuva.
Eu posso semear, mas o que vai fazer crescer é a chuva. A terra depende da chuva para ter o seu crescimento. Você imagina, se Deus pega algo que é natural e diz que diante da transgressão do homem, Ele fecha os céus para que não chova. Pergunta para o seu irmão, imagine no âmbito espiritual. Pergunta para ele de novo. Imagine no âmbito espiritual. Se no natural, João, eu peco, Deus fecha as janelas dos céus. No âmbito natural, você imagina no espiritual. Eu parei para refletir. E a gente, pastor Ivani, até quer que cresça. A gente até quer que desenvolva. A gente trabalha, Vinícius, para ver andando para frente, para ver seguindo em linha reta. Mas como se Deus cerrou as janelas dos céus? É como se um homem trabalhasse o tempo inteiro semeando numa terra que Deus decidiu não derramar chuva. Como diz a Débora, tá pegando aí? É a Débora. A gente ri para descontrair, mas você imagina, eu quero plenitude, mas a terra está contaminada. Eu quero renovo, mas a terra está contaminada. Mas a terra está contaminada. Eu quero a plenitude, eu quero tomar um banho de água diante de Deus. Eu quero que pare uma nuvem diante de mim e eu saia daqui radiante. Mas como se Deus decidiu deixar a terra sem água? Deus cerrou os céus, porque o filho que ele esperava ter uma mitra na cabeça tem um risco escrito meretriz. Deus não. Deus nos fez para sermos sacerdócio real. Aí Deus lá no verso 4 diz: ao menos me chama de pai na tua mocidade. Me deixa ser pai de vocês. Me deixa ser o dono de vocês. Me deixa ser o Senhor de vocês. Me deixa dominar vocês. Direcionar vocês. Como esperar crescer numa terra que Deus decidiu não derramar chuva? E quando se fala de terra aqui, eu vou de forma mais profunda. A terra somos eu e você. Eu e você somos terras. Você lembra quando Jesus fala a semente caída entre os espinhos, a condição de espinhos, a condição de terreno rochoso era o homem. E Deus está trazendo o entendimento ao povo. Como é que você quer? Explosão de glória em você. Eu sei, é lindo quando a gente canta. E foi cantado aqui, eu canto muitas vezes com vocês até pulo. Nada vai roubar a tua glória. Mas sabe o que rouba a glória? Você já está entendendo. Nada rouba a glória de Deus. Mas sabe o que retira a glória de Deus sobre a nossa vida? É a transgressão. E a gente vai entender a solução para cair chuva numa terra que Deus decidiu não colocar água sobre ela. Só tem uma atitude que pode fazer Deus abrir as janelas dos céus e derramar chuva, onde Ele disse que não choveria mais. Então Deus traz esse entendimento. E lá no verso 6, Ele diz
visto que fez a rebelde Israel nos tempos de Josias. Irmãos, tempos de Josias. No tempo de Josias foi no tempo da revolução. Foi no tempo onde Deus levantou um rei chamado Josias, que revolucionou por um tempo. Josias tirou toda a idolatria que existiram dentro do templo, que o próprio avô Manassés colocou, e o próprio pai chamado Amon também colocou. Deus vai falar que nesse tempo, onde Deus está arrancando a profanação do templo, tem alguém profanando o templo. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Que num tempo em que Deus levantou uma liderança para retirar o que é profano do templo, tem alguém colocando o que é profano no templo. É o próprio Deus falando através do profeta Jeremias: visto que fez a rebelde Israel, ela foi-se todo o alto monte debaixo de toda árvore verde, e ali se prostituiu. Mas nesse mesmo tempo, Josias estava entrando, arrancando a idolatria do templo. Josias estava derrubando os baalins. Josias estava entrando com o pé direito e retirando a profanação do templo. E tinha um irmão naquele tempo vendo tudo isso e levantando o pilar. Enquanto alguém se esforça para remover, alguém está se esforçando para manter de pé. Aleluia. E Deus ainda diz, João, mas eles vão voltar para mim. Só que não voltou. Não voltou, não é porque Deus não está estendendo uma ponte de misericórdia. Não volta porque não quer dar uma resposta. Você imagina, irmãos, eu pego sempre o ministério porque a gente entende melhor quando a gente fala na nossa linguagem. Você imagina o ministério se movimentar em santidade. É a velha casa que o pastor Ivani sempre traz como ensinamento. Reúne alguns irmãos, vai para a cozinha limpar e remover todo tipo de sujeira no prato, no talher. E quando volta para a sala tem um filho revirando o sofá. Enquanto alguém está se movimentando diante da voz divina para endireitar, para remover, para restaurar, tem filho recusando a ser restaurado. Endireitou a cozinha, vai para a sala e de repente tem barulho de talheres sendo quebrado. É alguém se recusando a ser endireitado. É alguém se recusando a ser alinhado. É alguém se recusando a dar a voz ao Supremo Pastor da igreja. Você imagina um pai levando o seu próprio filho, até mesmo como o próprio Josias, de forma teofânica, ou melhor, como um tipo de Cristo, levando o seu filho, e o filho vem remindo a terra, e o filho vem morrendo pelos filhos de Deus, e o Filho de Deus vem sangrando para ver outros livres, e tem alguém que desmerece. Aí Deus olha e fala assim: Israel, rebelde. Deus falou comigo isso no meu coração. Mas a rebeldia, Miqueias, não está atrelada a quem comete um erro sem saber o que está fazendo. Aí é que está, irmãos. A rebeldia é eu ter a plena ciência do que me foi orientado e mesmo assim tropeçar. Você acha que rebelde é o ímpio que comete todo tipo de impureza sem ter noção do que faz? Rebelde é o filho que sabe o que o pai decretou, mas insiste em burlar a lei do pai. Rebelde é quem sabe que tem que voltar, mas não volta. Rebelde é quem sabe a lei que tem que seguir, João, e não segue. Esse é rebelde porque tem ciência do que está fazendo.
não posso olhar para o ímpio, vai para o inferno, vai ser condenado. Não, condenado serei eu, que tenho plena ciência da verdade e não sigo. Eu sou rebelde. Mas quem comete e não sabe, como você pode requerer de alguém que não sabe o que está fazendo? Mas você, sabedor da lei, conhecedor da palavra de Deus, se Deus não poupou seu filho, se Deus não poupou nem a terça parte dos anjos, você acha que Deus vai nos poupar? Repita comigo: rebeldia é eu, ou melhor, sou eu, cometer todo tipo de iniquidade, sabendo da lei. Isso é rebeldia. Aí o filho está lá, está no bailão da vida, está nos relacionamentos da vida, e ele se coloca na condição, sabe de quem? Ele quer se colocar, eu falo a pessoa, tá, irmãos? Independente do sexo masculino ou feminino. Ele é a pessoa. E essa pessoa, João, quer se colocar na condição de ignorância. Tempo de ignorância é quando eu cometo sem ter noção. Falar como o saudoso bispo Daniel Fonseca Malafaia, na época que eu seguia lá, sabe o que ele falava? Ô amiguinho, ô amiguinha, você não é inocente não. Eu inocente, sabedor da lei, cometendo todo tipo de impureza, eu sou réu, rebeldia. Então não confunda a rebeldia com tempo de ignorância. Tempo de ignorância é para quem comete e não sabe o que está fazendo. Agora, depois de ser filho, é rebelde. E o que é interessante é que Judá, irmã de Israel, olha para Judá, vê Judá fazendo tudo o que está fazendo e vai para o mesmo barco. Sabe para onde que levou Israel? Para a destruição. Samaria foi destruída, Israel foi destruída, e Judá, olhando, entrou para o mesmo barco. Sabe que o caminho é de morte, mas vai para o mesmo barco. Sabe que o caminho é de destruição, mas vai para o mesmo barco. Sabe que se andar nesse mesmo caminho, vai descer ladeira abaixo, mas vai pelo mesmo barco. O próprio Deus olha. Eu até dei o libelo. Sabe o que é o libelo? Escrito. Libelo de divórcio. É o que está no verso 8 do capítulo 3. Eu até dei a ele, Israel, o libelo de divórcio. Deus pegou um escrito, falou: eu não serei mais senhor de vocês. O próprio Deus está falando: eu vou pegar o escrito que eu tenho de aliança e vou romper. Ele está falando de um filho que decidiu romper a aliança. O próprio Deus falou: Deus dizer que vai, irmãos, dar o libelo, a carta de divórcio, é Deus falar: daqui por diante é por tua conta. Não mais investirei. Era como se Deus estivesse dizendo isso. O que você espera que Deus faça mais? O que nós esperamos que Deus faça mais? Se Ele faz mais, e nem com Ele fazendo mais a gente anda direito. E é interessante, irmãos, porque Judá foi testemunha da recusa de Israel ao arrependimento. Porque não querer seguir uma aliança é não se arrepender. Deus está falando de arrependimento.
Quando eu me nego a seguir os seus estatutos, eu me nego a se arrepender. Você acha que tem filho, que não tem filho assim? O rebelde, ele é assim. O rebelde, ele não se arrepende. O rebelde, ele é feroz. Como os ais de Isaías, no capítulo 5, quando Isaías conta uma parábola, falando que Deus tem uma vinha, colocou uma torre nela, esperou que o povo desse uvas boas e deram uvas bravas. Isaías vai pegar o próprio povo, e um dos ais de lamentação do livro de Isaías é: ai daqueles que puxam para o pecado com cordas de carro. Ai daquele que vai com veracidade, que vai com consciência, que sabe que se andar nessa velocidade vai bater com o carro, mas vai assim mesmo. É como se alguém me dissesse: reduz a velocidade, Miquel, porque lá na frente tem uma curva. Não, eu gosto de andar 100 por hora. Ninguém me para, ninguém me impede, ninguém consegue me parar. Por quê? Deus é misericordioso. Daqui a pouco eu dou um passo e gospo e está tudo certo. Daqui a pouco eu procuro o pastor Ivani, eu vou para uma cura da alma, e em uma semana eu fico bem. Em uma semana eu estou limpo. Você acha que você em 3 dias vai conseguir limpar uma casa que em 3 anos se sujou? Pergunta para Débora, que é diarista, pergunta para ela o tempo que leva para limpar uma casa. 2 minutos? O dia inteiro. E tem casa que tá tão ruim o negócio que vai levar mais de 1 mês. Já criou uma crosta, uma gordura. Irmão, sujeira antiga, ela vira uma gordura, você sabia disso? Deixa o óleo por muito tempo no fogão, e aquela gordura vai agarrar. Você vai ter que comprar o Cifes no mercado Guanabara. Né? Sabe o que é o Cifes? Produto mais forte. Tá esfregando com bombril e nada. Vou entender esse comercial do Guanabara. Eu vou comprar o Cifes. Quando tu compra o produto, joga em cima, irmão, tu só passa um paninho e limpa. Tá, né? É o que Deus está olhando para o seu povo, está dizendo. E Judá é testemunha. Está vendo Israel caminhando. Sabe que o mesmo barco que Israel está caminhando, se caminhar na mesma proporção, vai encontrar destruição. Por isso, irmãos, que eu sou um pouquinho pé atrás com essa graça barata pregada no século 21. Eu sou um pouco com o pé atrás com essa desonra que o homem está fazendo no século 21. O filho vai, comete todo tipo de coisa que faz, aí ele quer ser a ovelha perdida. Ele não quer ser o filho pródigo que tem que cair em si. Ele quer que o pastor vá lá e carrega ele no ombro. Mas ele é filho, conhece o pai, a lei do pai, a casa do pai, o cheiro do pai, a comida do pai, mas quer viver entre os porcos. A ovelhinha, não, eu quero que o pastor vá atrás de mim. Vai nessa! Você é o filho pródigo. Sua consciência tem que doer, e você tem que voltar por conta própria. Pastor vai atrás de ovelha que se perde, não sabe quem é Cristo, não sabe quem são os escritos de Mateus, Marcos e Lucas. Agora o filho sabe quem é o pai. O filho, quando dorme, o maior agente dele é o travesseiro. Ele dorme, o travesseiro sabe a condição que ele está. Porque no travesseiro é o efeito retardatário. Eu uma vez ouvi isso de um pastor. Nesse mesmo dia, eu ministrei numa igreja, tem muito tempo isso. E de repente acabou, né? Eu fiquei um pouco meio cabisbaixo. Falei: nossa Senhor, não houve nenhuma esboço, nenhuma reação. Até mim, conversou comigo. Aí eu falei assim: poxa, ele me quer, foi benção. Eu falei: que nada, pastor. Ali, o que foi, cara?
Você já ouviu falar do efeito retardatário? Eu falei, efeito retardatário? Ele falou, efeito retardatário é o efeito que acontece após um evento. Existem pessoas, pastor Ivani, que vão ouvir aqui, mas só vão sofrer o efeito no travesseiro de casa. Ele passou isso para mim, o efeito retardatário. Não sentiu aqui, mas quando dormir vai. Quando deitar na cama, vai ter alguém na consciência. Era para você. Não é o irmão que eu estou falando que vai meter o dedão enquanto você está dormindo, não. É o próprio Espírito, na voz do ser humano, dizendo, até quando? Até quando? Se recusando, vira para a direita, até quando? Vira para a esquerda, até quando? Cai da cama, até quando? Levanta para beber água, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Você acha que enquanto você não se voltar essa voz vai parar? O filho pródigo ensaiou até a oração, quando estava parado desejando comer a bolota do porco, que eram as alfaborras. As alfarrobas ou alfaborras eram as bolotas dos porcos que eles comiam. E ele olha na condição de sujeira que está, sente tanta fome que ele deseja comer o que não era mais prestável, né? Era como se você olhasse para um ser humano com tanta fome, revirando um lixo cheio de bicho. Você teria coragem? Fez essa carinha. Mas o filho pródigo olhou para as alfarrobas e quis comer, porque ele estava com fome. Só que no momento que ele olhou para o que não era para comer e desejou, ele se lembrou do pai. Aí ele, quando eu for até meu pai, eu vou dizer assim, 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 assim. Mas precisou estar numa condição de imundícia para perceber a paternidade? Precisou você estar no meio de tanta coisa imunda, desejando comer o que era imundo, para ter um pingo de reação, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi para ele, pequei contra ti. Cá para nós, irmãos, ele fez direitinho a oração. O filho sabe como chegar diante do pai. O filho sabe o que ele deve para o pai em obediência. O filho sabe até o que deve falar para o pai. Mas é difícil, porque dói dizer, o meu orgulho me tirou da casa. O meu orgulho me livrou de comer aquilo que o pai tem para eu comer. Mas vamos lá. Judá olhou e se recusou. Mas é interessante que lá no verso 10, Deus fala que Judá resolve voltar. Põe o verso 10 aqui. Só que a forma que Judá voltou não era a forma que Deus esperava. Irmãos, pior do que ficar fora e não fazer o caminho de volta é voltar de forma enganosa. Olha o que está escrito no verso 10, versículo 10 aqui do capítulo 3. E contudo, nem por tudo isso, voltou para mim a sua aleivosa irmã, Judá. Israel Deus chama de rebelde, Judá Deus chama de aleivosa. Sabe o que quer dizer aleivosa? Eu pesquisei para não esquecer, pastor Ivani. A raiz primitiva de aleivosa é cobrir, agir secretamente. Ou tem o mesmo sentido que um mercador, que vai fazer uma negociação, mas negocia de forma enganosa. Quando Deus chama a Judá de aleivosa, Ele está falando aquela que encobre, aquela que age de forma secreta, aquela que gosta do escondidinho, aquela que gosta de esconder,
aquela que gosta de guardar para não mostrar. Judá é aleivosa, Israel é rebelde, sabe que não é para fazer e faz. Mas Judá é pior, Judá é aleivosa. Judá viu que não era para entrar no buraco e entrou. Judá é pior, Judá é aleivosa. Judá consegue chegar, Judá consegue cantar, Judá consegue pregar, Judá consegue tocar, mas não com coração sincero. Repita comigo: livra-nos, Senhor, do falso retorno. O falso retorno é o falso arrependimento, irmãos. Chorar não é se arrepender. Eu também gosto, de vez em quando eu falo: Senhor, eu quero chorar. Muito tempo que eu não sei o que quer chorar, meu Pai. Estou insensível. Quem já fez isso aqui, irmãos? Deus, bate nessa penha aqui que eu não chorei ainda. Estou o ano inteiro, não sei quem quer chorar. Aí quando a gente chora até de soluçar, irmão. Solta do pulmão até o que não é para soltar. É o grito da alma. Você chora, está muito tempo sem chorar. Porque até o arrependimento sincero tem choro. Mas choro não é arrependimento sincero. Deus não espera de nós um falso retorno. Se voltar, volta mesmo. Não exerça sem arrependimento. Não sirva sem arrependimento. Não faça o caminho de volta sem arrependimento. Não queira se envolver sem arrependimento. Não queira tocar, dançar, cantar, pregar sem arrependimento. A casa de Deus não é a casa da mãe Joana. Na mãe Joana todo mundo entra, todo mundo faz o que faz. Na casa de Deus não. Tem que arrancar o prepúcio. Se não arrancar o prepúcio, não vale. Aleluia. Aleluia. É tempo de arrancar o prepúcio do coração. É tempo de arrancar o excesso da carne. Como se já não bastasse Deus dizer: arranca o prepúcio. Jesus veio e arrancou o corpo inteiro. Em Romanos capítulo 8, o próprio Paulo vai dizer que ele se fez a carne do pecado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Jesus quebrou, aniquilou essa carne, essa matéria. Porque ele não só quer somente um pedacinho do coração, ele quer tudo. Olha para o teu vizinho e fala: Deus quer tudo. Deus quer tudo. Ou é tudo ou é nada. Diz para ele: ou é tudo ou é nada. Isso nos faz lembrar de João Batista, quando ele ora para o povo, os fariseus. Aí os fariseus vêm, para tentar participar de tudo aquilo que ele está fazendo ali. Aí João Batista olha para ele, raça de víboras, todos conhecem, né? Aí ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí ele olha e diz uma palavra-chave. Ele diz: produzam sim frutos dignos de arrependimento. Sabe o que João Batista está falando, irmãos? Isso é forte. Para que eles produzissem no externo o que estava sendo revelado no coração. Quando ele diz: quem ensinou vocês a fugir da ira? Produzam frutos dignos de arrependimento. Deem uma resposta a Deus em arrependimento. Por quê? Porque eles se diziam professantes da fé, mas negligenciavam. Você lembra quando tentaram pegar Jesus no feito? O que fizeram? Pegaram só a mulher no ato de adultério. Mas por que não levou o homem? Porque a intenção deles era tentar manipular Jesus. Mas se eles tivessem
Se eles quisessem refletir no ato de corrupção, levaria os dois, mas levou só um. É o falso retorno, irmãos. Deus já está cheio. Eu fico assim, meu Deus, olha para a mídia. A mídia está assim, irmãos, de falso retorno. Porque basta a pessoa ter uma voz bonita, ela já entra para o meio gospel. Que miséria. A pessoa está cantando, mas ela não sabe nem quem é Deus. Está servindo, mas não sabe nem o que é fidelidade. Mas está no hall, está no congresso. Ama os congressos cheios, mas é um falso retorno. Porque o retorno de verdade nos ausenta até do ofício. Vou falar de algo particular meu. Hoje já estou casado. Mas no caminho para o casamento, quantas vezes eu corri para o Senhor, pastor Ivani? Pastor Ivani, interceda pela minha vida. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Isso não é vergonha não, irmãos. Pastor Ivani, me ajuda, ajuda eu e a Lindaiá no nosso matrimônio, para a gente chegar até o altar. Pastor Ivani, me ajuda, peço os irmãos para orar por mim. Meu Deus, que batalha, que luta. Para quê? Para ter um arrependimento sincero. Aleluia. Não um falso retorno. Aleluia. Porque o filho que tem um falso retorno, ele só se importa com as atividades. Ele quer retornar para estar ativo. Pastor Ivani levantou a mão ontem e já está querendo atividade. Não, levantar a mão só faz parte. O que Deus quer é o prepúcio do coração. É quando eu sair daqui e eu chorar, até mesmo depois de tropeçar, porque o arrependimento sincero vai me impedir até mesmo do ofício. O arrependimento sincero vai me jogar no chão. O arrependimento sincero vai arrancar até minhas lágrimas. O arrependimento sincero vai dizer assim: não, eu não estou pronto ainda. Quem está olhando de fora fala: meu filho, que você não serve. Não estou pronto ainda. Não, você está pronto sim. Não estou pronto ainda. Eu preciso quitar meus débitos. Porque isso é arrependimento verdadeiro. O arrependimento de verdade nos leva a Deus com um coração sincero. Só que Judá é aleivosa. Judá gosta do falso retorno. Irmãos, Deus que me livre, mas de vez em quando Deus coloca a gente, pastor Ivani. Lindaiá está aqui para não me deixar mentir, para a gente ouvir algumas certas coisas. Como eu já estive no meio de uma caminhada de pregar em alguns ministérios, aí você olha para o púlpito, nossa, quanto talento, quanto dom. Olha como esses jovens são intensos. De repente alguém vem nos bastidores, cava com meus vislumbres, irmão. Sabe o que é isso? Falso retorno. Que é o acorde, que é a dança, que é o congresso, que é a movimentação. Explosão de glória. Nossa, agora eu vou querer uma glória. Não tem glória nenhuma. Se não arrancar o excesso, não tem glória. Se não arrancar o excesso, não tem plenitude. Eu costumo dizer para alguns irmãos: você se arrepiou aí? Não, faz parte. Eu não quero me arrepiar, eu quero me arrepender. O arrepio me faz ter o falso retorno. Ser levado pelo arrepio me leva para o falso arrependimento. Porque basta se arrepiar. Nossa, que Shekinah nada, irmão. Até se você ouvir um barulho que gosta, você se arrepia. Você querendo comer uma carne, uma comida, você se arrepia. Misericórdia. Você já percebeu isso? Você vai para um lugar novo e você se arrepia todinho. Faz parte do corpo humano. É uma correspondência. Porque você está diante de algo bom. E por isso se arrepia. Então arrepia, irmãos.
Até o cachorro se arrepia, irmão. Gato. Arrepio não diz nada para Deus. O que diz algo para Deus é: põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Quando Deus olha alguém com a cara no pó, há esperança. Vê com a cara no pó, há esperança. Esse não voltou de forma enganosa, não. Por isso, irmãos, eu olho para dentro de mim e eu falo: meu Deus do céu. Parece até que é um lado muito crítico, eu tomo cuidado por isso. Porque a gente faz um chamativo aqui à frente. Irmãos, se você se arrepender de forma exagerada, eu duvido você ficar em pé abraçado com alguém. Você vai se ajoelhar. Você vai soluçar nessa casa. Ao ponto de alguém pensar que você está passando mal. Isso é arrependimento. Ah, me salva! De vez em quando tem uns irmãos gritando no monte: me salva! Deus, eu sou inútil! Eu sou miserável. Se você vê eu orando assim, irmão, não é porque eu estou mal, não. É porque Deus bate na gente. Se você vê um irmão gritando no chão, até mesmo o pastor dessa igreja não acha que ele está no pecado, não. Poderia até ter tropeçado em alguma coisa, porque todo mundo é sujeito a erro, mas isso se chama arrependimento. Porque vai começar por nós, pastor Ivani. A gente vai chorar por pecados que a gente nem cometeu ainda. A gente vai soluçar por uma nação, por um bairro. E a gente vai estar com a cara no pó. Porque isso é o arrependimento que Deus espera. Ei, é tempo de voltar. Lembra até daquela canção antiga: é tempo de voltar, reavivar a fé. Você lembra, né? Mas não é o falso retorno. Repita para o seu vizinho: Deus não quer o falso retorno. Não vem pelo acorde, irmão. O acorde da galera aqui. Se eu não conhecesse nada, até eu ia me converter nesse dia. Brincadeira, irmãos. Mas eles são bons, fazem um bom acorde. Mas você vir por causa do acorde que eles promovem. Agora, se esse acorde tocou em você, você se arrependeu, quem sou eu, irmãos? Quem somos nós? O clamor de Deus hoje é: volte. Somente reconhece, aqui é o caminho para encerrar, verso 13. Somente reconhece tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e entendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Aí Deus grita: convertei-vos, ó filhos rebeldes. Eu sei da tua rebeldia, mas volta para mim. Você até entrou como um rebelde, mas sai daqui aliançado comigo. Eu fiquei abismado, porque no verso 8 ele dá um libelo de divórcio, um escrito, como se ele estivesse dizendo: Augusto, acabou, meu filho. Mas lá no verso 15, ou melhor, no verso 14, depois a gente vai ler o 15. No verso 14 do capítulo 3, coloca aqui: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Sabe o que é desposar? Desposar é casar.
Ué, mas no verso 8 ele não deu uma carta de divórcio? Como é que no verso 14 ele fala de casamento? Deus até quer punir Judá, mas não quer perder. Lembra de Davi? Foi citado até os salmos aqui na oração, 51 salmo de Davi. Mas você lembra o que Natan falou para Davi? Davi, teu pecado foi transpassado, mas olha, não morrerás. O dano Judá colheu, mas a proposta é levar a Sião. Ainda que você volte quebrado, mas volta, porque Deus quer nos levar para Sião. A proposta de Deus é que você vá para Sião. Deus quer nos levar para Sião, Adriano. Sião é nossa morada. Ei, Deus quer uma aliança estabelecida. Se coloque em pé. É tempo de pararmos de semearmos entre espinhos. Sabe o que é semear entre espinhos? Pastor Ivani, eu lembro muito das nossas conversas quando eu refleti nisso aqui. Sabe o que é semear entre espinhos, irmãos? Semear entre espinhos é tentar manter uma aliança com Deus, Pastor Ivani, debaixo de infidelidade. Escute isso aqui. Semear entre espinhos, presta atenção, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Semear entre espinhos é tentar manter uma vida de comunhão debaixo de infidelidade. Não vai conseguir.